Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, deixar registrada a nossa gratidão por esta oportunidade tão bendita de estar aqui com os irmãos nessa ocasião tão ímpar para esta igreja e poder rever queridos irmãos. Levaremos, eu e a minha família no coração, e peço que os irmãos não se esqueçam de orar por nós, também na nossa lida lá no Piauí, tanto na igreja quanto no seminário, tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, Tito 2, farei a leitura a partir do verso número 11, Tito 2, 11. Minha grande dificuldade aqui está sendo o clima, meus irmãos. Então, se porventura eu tiver que parar em algum momento aqui para alguma necessidade, vocês tossir alguma coisa, vocês deem um desconto, viu? Porque nós saímos lá e estava um pouquinho mais quente do que aqui. E aí, chegando em Capela, estava mais frio ainda, e eu acabei adoecendo por conta disso. Mas, dê esse desconto, por favor. Tito 2, 11. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe, nos iluminando. Bondoso Deus, amado Pai, que bênção, Senhor, é termos a Tua palavra em nossas mãos, traduzida para o nosso próprio idioma, a liberdade de poder abrir a mesma, ler uma porção. Certamente, muitos nesse mundo não têm sequer um só versículo traduzido, ou a liberdade de poder fazer o que estamos fazendo aqui nesta manhã. Que grande privilégio. Não nos deixe perder isso, Senhor. Acima de tudo, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Agora vamos ler mais uma porção dela. Rogamos que o Senhor, o Espírito, nos ilumine, de tal modo que tenhamos a nossa mente aberta, o nosso coração preparado e disposto a não somente ouvir a Tua voz, mas a cumprir aquilo que o Senhor nos ordena tão claramente, a sermos encorajados e fortalecidos, ó Deus, pelo Senhor mesmo. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, a começar em mim. Oramos assim em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Tito capítulo 2, verso 11. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui. Meus irmãos, como servos do Senhor, nós somos instruídos e acertadamente, isto é bíblico, que nós somos salvos pela graça. E várias são as porções bíblicas que aludem a isso, isto é a verdade. Nós somos salvos pela graça, a graça do nosso Deus. Mas uma outra verdade que, ao meu ver, parece estar sendo de algum modo esquecida e negligenciada, é que nós não somente somos salvos pela graça, mas nós devemos viver pela graça. Isso implica em dizer, irmãos, que uma vez que você é salvo, não quer dizer que a partir daquele momento você vai depender do seu esforço para alcançar aquilo que Deus assim estabeleceu em sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Alguns tentam, mas não conseguem, e jamais conseguirão. Um exemplo que nós temos na Escritura disso, e não que ele pensasse desse modo, mas que testificou essa verdade, está no apóstolo Paulo,
Nós bem sabemos as lutas que ele travou em prol do Evangelho, não somente com aqueles aspectos exteriores da sua vida, mas interiores. E em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos de número 7 a 10, Paulo mostra um daqueles momentos em que ele clamou a Deus para se ver livre daquilo que é chamado na Escritura como espinho na carne, e a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo não foi em outro termo a não ser a seguinte: a minha graça te basta. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Veja, ele não está falando aqui da salvação, aquele momento inicial quando ele foi regenerado, ele está falando da sua vida com o Senhor. E ele prossegue dizendo: por causa disto, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então retoma e diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então esse homem sabia e deixou registrado para nós que não é apenas suficiente saber que eu fui salvo pela graça, mas também é necessário entender que a vida cristã é uma vida debaixo da graça de Deus. Como eu disse, algumas pessoas querem viver pelas obras, e aí entram em grande ruína, em grandes tragédias. Esse texto que nós acabamos de ler, de Tito capítulo 2, fala-nos um pouco sobre isso, mostrando como que essa graça de Deus se manifesta e quais são os efeitos dela na nossa vida. Antes, porém, é necessário entendermos que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a esse jovem pastor Tito, ele tem em mente algumas coisas que são importantes até chegar a esse ponto do capítulo 2, verso 11. A primeira delas, irmãos, está no capítulo 1, por favor, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse. Quando ele se dirige àqueles irmãos na sua saudação, particularmente a Tito, ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, verso 1, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, na mente do apóstolo Paulo, não há como você ser piedoso, segundo Deus, sem ter verdadeiro conhecimento da verdade. Isso está plenamente em harmonia. Conhecimento da verdade e a vida piedosa. Então é preciso conhecer a verdade segundo Deus, para que nós tenhamos, debaixo da graça de Deus, essa vida que é piedosa. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, que também está no capítulo 1, é que o apóstolo Paulo, no verso número 16, aponta uma questão que era da sociedade cretense naquela época, que nós não devemos comungar com isso, mas que ele está ciente e aponta para aqueles irmãos. Veja comigo o verso 16, olha o que é dito: no tocante a Deus, aqui ele está falando dos cretenses, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, há de se ter uma harmonia entre aquilo que eu digo crer, aquilo que eu professo e aquilo que eu faço. Não pode estar desajustado. Então, na mente do apóstolo Paulo, isso deveria ser uma verdade na vida daqueles crentes, como eu creio que era na dele também. Se eu digo conhecer a Deus, quem é o Senhor, quais são os seus atributos, quais são as suas obras, se eu professo crer no Senhor, a minha vida precisa estar em plena harmonia com esta fé que é professada. Como fazer isso? Debaixo da graça. Mas tem uma terceira questão que é muito importante aqui, antes de entrarmos no verso 11. E essa está no verso 1 do capítulo 2. Então, rememore. A vida cristã, ela deve ser piedosa a partir do conhecimento verdadeiro. A vida cristã deve ser uma harmonia entre aquilo que eu professo crer e aquilo que eu de fato executo. E a terceira e última coisa, no verso 1 do capítulo 2, Paulo diz a Tito o seguinte: tu, porém, fala o que convém
a sã doutrina. E a partir deste verso, portanto, do verso 2 até o verso 10, ele vai dar uma série de orientações àqueles crentes, dividido aqui nas diversas classes, e que corroboram com o que já foi dito anteriormente, a saber, para que eu tenha uma vida que agrade a Deus, essa vida precisa ser vivida a partir da verdadeira doutrina. Aqui o termo expresso da sã doutrina, da doutrina que é saudável. Então não tem como você ter uma vida desajustada a partir do momento em que você está debaixo da graça de Deus, conhece a verdade, sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e procura harmonizar a sua vida de acordo com os preceitos do Senhor. Mas ainda assim, irmãos, o apóstolo Paulo reforça essa compreensão, mostrando para nós que o ingrediente essencial para isso não pode ser outro senão a graça de Deus. Pois, como disse, nós não somente fomos salvos pela graça, mas nós também devemos viver debaixo da graça de Deus, viver sob esse efeito maravilhoso desse favor imerecido que temos da parte do nosso Senhor. E a pergunta que surge é: como nós podemos ter esta vida debaixo da graça do Senhor? E esse texto mostra para nós 4 coisas que são essenciais, que eu e você precisamos saber. A primeira delas, irmãos, é que a graça que nós precisamos, ela tem sua origem somente em Deus. Observe comigo, por favor, no verso número 11. Ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É interessante que a forma pela qual o apóstolo Paulo constrói esta frase, debaixo da inspiração do Espírito de Deus, mostra que o uso deste genitivo é de origem. Paulo não quer deixar dúvida aqui de que o favor que aqueles crentes precisavam não era das autoridades da sociedade, não era de pessoas ricas, não era de pessoas doutas. O favor que eles precisavam era tão somente do Senhor, e a sua origem era em Deus. Então, se eles precisassem recorrer a alguém para obter o favor, a fim de viverem de modo santo e agradável a Deus, não havia outro ser a quem eles devessem recorrer que não fosse o Senhor. Isso parece simples, e o é, mas é extremamente profundo. Porque, infelizmente, muitas vezes nós somos apanhados recorrendo a outros para obter favor para viver, quando na verdade precisamos recorrer sempre e ininterruptamente ao Senhor. E Paulo manifesta isso dizendo, irmãos, que a maior manifestação dessa graça do nosso Deus para conosco se deu na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Observe comigo que ainda no verso número 11 é dito o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou, ou seja, houve uma aparição real, visível, palpável, Salvador, e aqui Paulo está se referindo à primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo, por favor, a sua palavra, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1, por favor. João, capítulo 1. Observe comigo, irmãos, que o apóstolo João fala dessa graça manifesta a partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 1, João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora, por favor, verso de número 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora observe bem: e o verbo se fez carne,
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça do Senhor foi manifesta de modo mais claro e visível a nós, na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que querem viver pela graça, uma vez que foram salvos pela graça, é que o que eles precisam está em Deus e somente nele, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você quer ter uma vida pela graça, você precisa necessariamente recorrer ao Senhor, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos queridos, sabedores da origem e daquilo que Deus nos deu, o que é que nos resta fazer? Tão somente buscar ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, dá-me mais graça, dá-me mais de Jesus, dá-me mais da Tua presença, dá-me mais da Tua ação, dá-me mais do Teu poder, dá-me mais da Tua sabedoria, dá-me mais do Teu entendimento, dá-me mais do Teu discernimento, dá-me mais, Senhor, para que eu possa viver para o Teu inteiro agrado. Você quer viver debaixo da graça? Precisa recorrer ao Senhor. É triste observar que muitas vezes as pessoas estão vivendo no mundo, recorrendo, como eu disse anteriormente, e que parecia ser aspecto comum aqui, a poderes desse mundo. Querem vencer o mundo com os poderes do mundo. Querem vencer a carne, não com as armas de Deus. Querem enfrentar o presente século com a mente do presente século. Impossível. Se precisamos viver pela graça, e sim precisamos recorrer ao Senhor, que é a fonte de toda a graça, e isso em Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que o texto nos ensina. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E é interessante observar, irmãos, que aqui, longe de ter uma perspectiva universalista, Paulo não está defendendo aqui que uma vez que a graça foi manifesta, todos serão salvos, mas ele está referindo-se aqui a todos os homens que viram e têm conhecimento da verdade, mas isso não quer dizer que todos sejam salvos. Então, embora todos tenham visto e tenham ciência dessa manifestação, nem todos farão uso desta graça. Então, é possível que no nosso auditório aqui nós tenhamos pessoas que conheçam essa manifestação, e graças a Deus por isso, mas nem todos farão uso dela. Lembremos do que lemos agora há pouco em João capítulo 1. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, tristemente, é possível que tenhamos em nosso meio pessoas que conhecem acerca da graça de Deus, ouvem falar dela, mas dela não fazem uso, não têm proveito. Por quê? Porque desprezam este favor do Senhor. Pense sobre isso, irmãos. Se queremos viver pela graça, devemos saber da origem dessa graça, quem é essa graça na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e fazer uso da mesma. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é que essa graça do Senhor, ela é uma graça pedagógica. Por favor, veja comigo agora o verso de número 12. É dito assim: essa graça que foi manifesta, ela age de que modo? Educando-nos para que, finalidade, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Observe bem que aqui tem um movimento muito interessante. Paulo está trabalhando com aqueles irmãos que ele crê que já foram regenerados, portanto estão necessitando da graça não para serem salvos, mas porque foram salvos. Com tais irmãos, a ação da graça aqui é santificadora. Então, quando ele usa essa linguagem pedagógica, está falando do processo de santificação que está acontecendo. E esse processo de santificação se dá de que modo? Em abandonar pela graça de Deus os maus procedimentos e passar a adotar os bons procedimentos conforme a graça do Senhor. No texto bíblico, isso se verifica como? Em renegar. Observe bem, educando-nos para quê?
renegadas a impiedade e as paixões o quê? Mundanas. Eu quero aqui destacar, irmãos, um aspecto muito importante dessa palavra aqui, é renegar. Às vezes as pessoas não dão o devido valor à compreensão, ao entendimento desta palavra. Você já renegou alguém? Ou algo? Quando você renega alguém ou algo, o que isso significa na sua vida? Deveria ser o seguinte, que a partir daquele momento, aquilo que foi renegado ou aquele, jamais deverá fazer parte do seu viver. Nunca mais. Não deve se nomear, não deveria pensar, não deveria desejar. Qualquer tipo de relacionamento que mostrasse o mínimo desejo que fosse para com aquilo. Então é interessante que quando Paulo usa essa palavra aqui, ele está deixando muito claro, irmãos, que a vida debaixo da graça, dentro desse aspecto pedagógico do Senhor, implica em você abandonar, de fato, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, e não ter mais qualquer tipo de prazer ou deleite que outrora você teve naquelas coisas, ou naquelas pessoas. E aqui ele sintetiza, usando duas palavras, que representam esse renegar. Eu deveria renegar a impiedade, que é qualquer tipo de manifestação religiosa contrária ao Senhor, portanto, a idolatria é um exemplo disso, qualquer culto que não fosse agradável ao Senhor, fora dos padrões de Deus, qualquer ato de serviço a qualquer divindade, a impiedade. E o outro lado desse renegar seria renegar as paixões mundanas, que são os desejos da carne. Então, Paulo quer que aquelas pessoas, elas abandonem total e completamente qualquer manifestação idólatra e pecaminosa no que diz respeito aos anseios da sua própria carne. Despir-se do velho homem, completamente. Então, nessa ação pedagógica da graça de Deus, Deus age em nós de tal modo que nós abandonamos todo aquele deleite, prazer e prática que tivemos outrora fora de Cristo Jesus. Por outro lado, nós precisamos ter uma outra prática, e essa agora positiva, que é de quê? Veja comigo. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, agora o quê? Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Essa tríade aqui, adotada pelo apóstolo Paulo, mostra um relacionamento correto para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então essa vida, nessa tríplice dimensão, agora deve ser vivida debaixo da graça de Deus. Tendo abandonado aquilo que desagrada ao Senhor, agora eu vou abraçar as coisas que louvam a Deus. Uma vida piedosa, de um culto sincero, verdadeiro, como diz a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Uma vida de amor ao próximo, como lemos nessa manhã, resumo da lei. E uma vida de cuidado pessoal que reflita que agora tudo o que eu faço deve ser para o louvor da glória do Senhor. Deixe o que não agrada a Deus e passe a ter uma vida pautada pela graça de Deus, onde eu vou viver sensata, justa e piedosamente, com discernimento, vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Essa verdade é tão relevante, irmãos, que o apóstolo Paulo cita pelo menos mais 2 vezes esse procedimento de deixar e passar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Deixe-me citar esse exemplo. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Veja comigo, o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo dá, que cito, com relação a isso. Efésios, capítulo 4, verso 21. Vou ler a partir daí. Olha o que é dito. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe as concupiscências do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O segundo exemplo está em Colossenses. Por favor, abra sua Bíblia agora, um pouquinho mais à frente. Colossenses, capítulo de número 3. Olha o que é dito, versos 5 e 12. Verso 5, Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Agora o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, na mente do apóstolo Paulo, como é que eu devo viver debaixo da graça? É um contínuo despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Quando isso cessa, até o Senhor Jesus Cristo voltar, assim devemos viver. E para viver desse modo, o que é necessário? A graça do nosso Deus. Volte seus olhos, por favor, mais uma vez para Tito capítulo 2, e observe que ele diz assim, verso 12. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Quero destacar aqui essa expressão, presente século. Meus irmãos, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Ser crente em um ambiente de condições normais de temperatura e pressão é muito tranquilo. Eu acho que depois da questão relativa à graça de Deus, talvez esse seja um ponto muito importante nessa segunda parte. Porque você não é chamado para viver debaixo da graça no céu, embora lá tenha a graça, porque Deus está presente. Mas o que Paulo está destacando aqui é que você tem graça de Deus suficiente para viver neste mundo onde os valores são corrompidos. Lembre do que li agora há pouco, no capítulo 1, verso 16, que aqueles cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, era o ambiente onde aqueles crentes deveriam viver. Então você viver debaixo da graça, onde tudo está certinho, é uma beleza. Só que Paulo não está falando isso aqui, ele está dizendo que aqueles crentes deveriam viver debaixo da graça sem saírem daquela ilha, Creta. Deviam viver no meio daquele povo corrupto, sem comungar das mesmas coisas, sendo sal e luz neste local. Então eu creio que isso ajuda-nos a sublimar ainda mais a importância da graça. Por quê? Porque nós somos chamados a usufruir desta graça de Deus em ambientes hostis ao Evangelho, onde talvez você, como justo Ló, como a Bíblia descreve, vai ter que afligir a sua alma pelas coisas que vê e ouve, ímpias, onde você talvez não terá condições de sair daquele ambiente, e vai ter que ainda assim ser crente. Mas é esse o modo que Deus opera, nos dando graça para vivermos em ambientes que são hostis ao Senhor e, consequentemente, ao seu povo e à sua palavra. Você consegue entender por que nós precisamos de graça de Deus, não só para ser salvos, mas para viver como crentes? A terceira coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é que vivendo pela graça nós temos esperança. Observe comigo o verso de número 13. O apóstolo Paulo diz agora assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu fiz a referência que a primeira vez que a palavra manifestação aparece nesse texto, que é o verso 11, ela diz respeito à primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, agora, nesse segundo momento, quando a palavra aparece novamente, Paulo está agora lançando os olhos dos seus leitores, e certamente os nossos também,
para um evento adiante. Qual é esse evento? A segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, perceba esse período que está encerrado aqui, da primeira vinda até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Logicamente que Paulo tem em mente que quando Cristo vier, todas as coisas mudarão. Nós, logicamente, contaremos com a graça do nosso Deus, mas não nessa realidade que temos aqui agora. Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui, irmãos, é que quando nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus, mesmo em dias difíceis, em dias que mortificaram a nossa carne, algo terrível, duro, ainda assim, como crentes, nós precisamos voltar os nossos olhos ao alto, para diante, e percebermos que haverá um dia em que todas as coisas caminharão para a sua consumação. Então, vivendo debaixo da graça, nós temos esperança diária. E essa esperança está no fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. E todas as coisas serão consumadas. Por isso que ele diz, vivendo nessa tensão entre o velho homem e o novo homem em Cristo Jesus, eu posso aguardar a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? É de ficar rico? Não. É de ter todas as enfermidades curadas? Não. É de ter resolvido todos os problemas familiares? Não. Ele está falando daquela bendita esperança que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos os dias em que nós vivemos aqui pela graça, nós cultivamos, pela graça de Deus, essa esperança qual Jesus Cristo voltará. Eu quero dar um exemplo de como isso é importante para nós, essa visão do fim. Abra sua Bíblia no Salmo de número 73, por favor. Houve um tempo em que o salmista Asaf, ele questionou a bondade de Deus. E ele olhava ao seu redor e via homens ímpios prosperando, ao passo que ele, sendo fiel, nada tinha, segundo a sua visão. E ele começa a questionar, e a expressão que ele usa no Salmo 73 é que pouco faltou para que os seus pés se resvalassem, para que ele caísse. Veja comigo o Salmo 73, verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, aumentam suas riquezas. Aí ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Não vale a pena viver. Até que aconteceu algo. O que aconteceu? Veja comigo, por favor. Verso 16. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e observe bem, atinei com o quê? Para onde os olhos desse salmista foi levado? Para a consumação de todas as coisas. Isso mudou a percepção dele. E a sequência do Salmo mostra exatamente isso. E é exatamente essa perspectiva que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, irmãos. Ele quer que nós vivamos pela graça, com luta, com dificuldade, sendo sal, sendo luz, mas não percamos de vista a bendita esperança que temos naquele glorioso dia. Qual dia? Da manifestação da glória do nosso grande Deus, o maior de todos, o sublime, o excelente e Salvador, Cristo Jesus. Nós estamos em tempo de Copa, não é novidade para ninguém. E eu vejo aí muitos, idealizando ser como esses heróis da Copa, heróis entre aspas, vislumbrar um dia chegar a esse auge. Uma perspectiva secular. Aquele dia que talvez seja reconhecido. Mas, irmãos, o dia que precisamos almejar é o dia em que seremos reconhecidos pelo Senhor. Quando Ele dirá, vinde, benditos
de meu Pai. Esse é o dia, não há outro. Eu e você precisamos cultivar essa esperança. E viver debaixo da graça é viver tendo essa esperança todos os dias. Todos os dias. O dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Tessalônica, no capítulo número 4, vê aquelas pessoas morrendo, as pessoas ficando tristes, e ele usa uma doutrina para trazer esperança, para trazer consolo, encorajamento. E a doutrina qual é? Da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, viver debaixo da graça é viver diuturnamente com esperança verdadeira. Qual? Da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas finalmente, irmãos, viver debaixo da graça é viver não somente sabendo de onde é essa graça, sabendo que essa graça ela é santificadora, que ela traz esperança, mas também que ela nos conduz a uma vida prática. Por favor, veja comigo agora o último verso, verso 14. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas o quê? Obras. Eu queria que nós considerássemos aqui uma coisa muito importante. Essa vida pela graça, ela está lastreada, baseada, fundamentada na pessoa e obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde é que nós vemos isso? No início do verso 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, aqui ele está se referindo a Jesus Cristo, portanto, a sua obra sacrificial, e está dizendo o propósito dessa obra, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo. Observe que Paulo está dando passos aqui muito concretos até chegar na prática das boas obras. Ou seja, ele não está dizendo que eu posso praticar essas boas obras com meu próprio esforço. O que ele está dizendo é que até mesmo as boas obras que praticam, que são agradáveis ao Senhor, estão fundamentadas no próprio Senhor Jesus Cristo. Onde? Na sua obra sacrificial, o fato de que ele se deu a si mesmo por nós, no efeito dessa obra, a remissão dos nossos pecados e a nossa purificação, portanto, ele está nos preparando para a prática dessas boas obras. O fato de que essas boas obras não são para nós mesmos, mas para ele, para o louvor da sua glória, para si mesmo, e que essas boas obras elas são praticadas tão somente pelo povo do Senhor. Então, note bem, irmãos, que Paulo não nos chama à prática das boas obras, vivendo debaixo da graça, como se isso dependesse de nós. Não, impossível. É lastreada em Cristo, na sua obra, nos efeitos dessa obra, é para a glória dele, e é feita somente pelo povo dele. Então, se eu e você estamos aqui nesta manhã, fomos salvos pela graça, estamos vivendo pela graça, não devemos supor, pensar, que praticar boas obras é um esforço humano somente. Não é. É uma resposta à graça de Deus em nós. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. E veja isso de modo mais sintético, mas igualmente verdadeiro. Efésios capítulo 2. Veja o verso 8, vou ler a partir daí. Efésios 2, 8. Abriram? Veja que ele começa dizendo: porque pela graça sois salvos. Primeiro ato da graça, lhe salvar. E ele diz, mediante a fé, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, sua salvação não foi pelas obras, e seu viver em Cristo também não é por suas obras. É graça. Aí ele diz, verso 10,
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ou seja, a base é Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, todo o nosso viver, o novo viver, está fundamentado em Jesus. Não é à toa que ele mesmo diz, em João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. Ah, pastor, mas eu quero viver com meus próprios esforços. Impossível, meu filho. Sem Cristo, não somos nada, porque nele existimos e nos movemos. E sem Cristo não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, irmão, creio que o verso 14, antes de falar acerca desse zelo que nós precisamos ter na prática das boas obras, fundamenta isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que expressa, mais uma vez, viver pela graça de Deus. Então ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Então ele está nos preparando, nos purificando para ele mesmo, um povo exclusivamente seu, a propriedade dele, ele comprou, ele pagou, ele santifica, ele haverá de glorificar. E esse povo, ele precisa ser o quê? Zeloso de boas obras. O apóstolo Paulo usou essa expressão uma certa feita, referindo-se a si mesmo. Ele dizendo que no que tocava a tradição dos seus pais, ele era zeloso na observação da lei. Lembram disso? Mas em outra oportunidade ele diz que muitas pessoas têm zelo sem o quê? Entendimento. Então nós precisamos trazer a compreensão correta de zelo que Paulo está querendo dizer aqui. Isso diz respeito a uma doutrina muito cara nossa, que é as boas obras. Eu preciso entender, irmãos, que como cristão, nós precisamos andar na prática das boas obras. E quais são elas? Por favor, atente para algo muito importante que nós temos dito. As boas obras são somente aquelas que são ordenadas pelo Senhor em sua palavra e são realizadas debaixo da graça do Senhor. Hoje pela manhã, nós lemos o resumo da lei. Se você quer aprender a viver na prática das boas obras, aprenda o que Deus ordena na sua palavra e faça o que Ele ordenou. Não invente. Não ache que você tem ideias melhores, que você é mais sábio. Faça tão somente aquilo que Deus ordenou em sua palavra. E isso glorificará ao Senhor. Meus queridos irmãos, que lições nós podemos tirar para a nossa vida desse texto? A primeira delas, eu queria que você fosse hoje para casa pensando no seguinte: Senhor, me ajude a viver pela graça. É possível que você esteja caminhando erradamente, crendo que foi salvo pela graça, graças a Deus por isso, mas querendo viver na força do próprio braço. Não vai conseguir. Nós não temos força para isso. Nós não temos sabedoria para isso. Ou nós aprendemos a depender de Deus para viver como crentes, ou a nossa vida será uma vida extremamente difícil. Não é que vamos perder a salvação, porque ela não é perdida, mas você terá grandes dificuldades. Aprenda a viver pela graça de Deus. Aprenda a viver pela graça. O apóstolo Paulo passou por esse aprendizado, li o texto agora há pouco. Ele clamou: Senhor, me tira isso. Ele disse: a minha graça te basta. E o aprendizado dele foi o quê? Agora eu vou baixar a guarda. E eu entendi que quando eu sou forte, é que eu sou fraco. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou o quê? Forte. Ele aprendeu. Você também pode aprender. Peça a Deus isso: Senhor, me ensine a viver por Tua graça, todos os dias, em toda e qualquer situação. A segunda coisa que eu queria que você entendesse é que viver pela graça não é fácil.
Pastor, mas isso não parece um contrassenso? Não. E a dificuldade está no fato de nós abaixarmos as armas, as nossas. É viver na inteira dependência do Senhor. E aqui está uma outra dificuldade nossa. Por conta da nossa própria inclinação natural, muitas vezes nós achamos que fazemos melhor do que Deus. E não é assim. Talvez a nossa maior dificuldade de viver pela graça é ainda confiar nas nossas obras. Isso é terrível, irmãos. É terrível. E às vezes o lampejo disto pode ser, por exemplo, quando você se acha digno de receber algo de Deus. Porque você orou, porque você jejuou, porque você está vindo à igreja, porque você dizima. Para com isso. Para com isso. Tudo é graça. Eu lembro que uma vez o reverendo Valdeci, conversando conosco em uma aula, ele disse uma frase do reverendo Francisco Leonardo. Ele diz assim, que nessa vida tudo é bônus. Nessa vida tudo é bônus. Olhemos para nós mesmos e vejamos. Se fosse pelos nossos esforços, estaríamos aqui? Teríamos o que teríamos? Não. Então talvez a nossa maior dificuldade seja entender que nós devemos viver na completa dependência do Senhor. Para tudo. Pela graça de Deus sejamos guiados em nosso pensamento. Pela graça de Deus sejamos guiados em nossos desejos. Pela graça de Deus sejamos guiados em nossas aspirações, até espirituais. Baixe as armas. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Creio que a oração que retrata bem isso é aquela daquele publicano, né? Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que Ele seja propício a nós. Finalmente, eu queria dizer aos irmãos o seguinte: viver debaixo da graça não é viver uma vida licenciosa. Lembremos do apóstolo Paulo mais uma vez, não é? Muito rico, expressando a riqueza de Cristo. E aí? Haveremos de pecar para que a graça seja maior? Qual foi a resposta? De modo nenhum. Então eu queria que você saísse daqui com a certeza do seguinte: experimentar e desejar viver pela graça, e viver pela graça, não implica em ter uma vida licenciosa. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos zelosos na prática das boas obras. Nós não fomos chamados para experimentar a graça vivendo em pecado. Fazer isso, achando que ela será mais abundante, é um engano do nosso coração. E nós devemos fugir disso. Deus nos chamou em Cristo para sermos zelosos na prática das boas obras. Então, não ache que viver pela graça é ter uma vida licenciosa. É viver de modo santo, glorificando a Deus em todas as coisas. E quero encerrar citando o verso que citei agora há pouco. Lembremos bem do que Cristo nos disse: sem mim, nada podeis fazer. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.